E aí, galera do Fábrica, tudo certo? Estamos aqui hoje para falar com vocês de uma região extremamente importante do Brasil, que é a região norte do nosso território, né? Um pouquinho renegada aí, né, dentro de uma série de percepções políticas e econômicas para o Brasil, mas a gente vai dar uma desmistificada, né, nessas aulas hoje do quão importante é a região norte para a nossa economia, para as nossas dinâmicas sociais, culturais e principalmente geopolíticas, né? Então, chega aqui, dá uma olhadinha no mapa que a gente esquematizou de maneira improvisada, tomara que vocês achem bonitinho. Na região norte, composta aqui por esses estados, então tem o Acre, Amazônia, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins, né? É a maior região do Brasil, né? A gente está falando aí de uma extensão territorial que sozinha, né, é superior a aproximadamente 110 países do mundo, né? Então, se você pegar dos 190 países que existem, né, só a região norte do Brasil, né, tem uma extensão territorial superior, né, a 110 deles. Então, isso é muito importante quando a gente fala de recursos naturais, quando a gente fala, né, sobre potencialidades econômicas e aproveitamento estratégica para o Brasil, né? Então isso é algo que você tem que guardar no seu coração, o quanto essa parte aqui, apesar de isolada, né, a gente já estudou isso nas outras regiões, a esmagadora maioria da população brasileira concentrada na faixa litorânea por conta da nossa colonização de modo de exploração, as nossas maiores cidades localizadas na costa. Apesar disso, né, a gente nunca pode se esquecer que o Brasil ele é muito grande, né, e que grande parte, inclusive, né, a maior parte, né, de recursos naturais do nosso território está concentrado aqui. Estou falando de recursos hídricos, estou falando de recursos minerais, estou falando de recursos biológicos. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, quando a gente fala de questões geofísicas, rapidamente, né, falar para vocês sobre clima, só para botar nessa parte do território brasileiro, localizado aqui, né, nas proximidades da linha do Equador. Então eu tenho um clima equatorial caracterizado aí por uma altíssima pluviosidade. Então eu tenho chuvas constantes e distribuídas ao longo do ano todo, né? Inclusive, a intensidade de chuvas ela é tão grande que em diversas regiões ela tem hora marcada para acontecer, ela ocorre mais de uma vez ao dia, as famosas chuvas convectivas, né? Então a gente tem aquele processo de área equatorial, grande incidência solar, temperaturas elevadas ao longo do ano todo e, lógico, abundância de recursos hídricos. Eu tenho uma alta evapotranspiração, né? Falando do bioma aqui, então a emissão de umidade para a atmosfera elevadíssima, satura, precipita e reinicia esse ciclo. Então, chuva convectiva, né? Muito quente, evaporação pra caramba, condensou, precipitou, saturou, pronto, né? Amplitude térmica anual muito pequena, né? Estou falando aí de uma variação térmica de diferença para verão e inverno pouquíssimo expressiva, né? A média térmica aí, né, variando entre 27 e 28 graus, com mínimas de 26, 25. Então, 2, 3 graus de diferença, né, no ano. Então, constitui uma pequena amplitude. Vale lembrar também, quando a gente fala geofisicamente, né, que a água ela atua como esse regulador térmico, né? A água colabora para que exatamente haja, né, esse processo de compensação térmica, diminuindo tanto a amplitude térmica diária quanto a amplitude térmica anual. A atuação, então, aqui de quem? Da MEC, da massa equatorial continental. Eu tenho uma massa de ar que se forma, né, na região amazônica e que é responsável por, principalmente no mês de verão, se expandir e trazer chuvas para a região centro-oeste e trazer chuvas aqui, né, para a parte ocidental da região nordeste, pegando aquela parte ali do meio norte, né? Vou ter essa característica, então a MEC se forma aqui, né? E aí, lógico, à medida que ela se expande, ela leva essa umidade em direção à parte do interior do território brasileiro, na região centro-oeste, e pegando a parte ali da região nordeste, as chuvas que chegam no sertão também têm origem na área amazônica. Importante você ter atenção para isso, por quê? Porque essa questão pode aparecer para você relacionada a um principal problema ambiental da região, que é o desmatamento. Quando a gente fala de desmatamento da região amazônica, eu estou falando de remoção dessa cobertura vegetal, e se eu removo a cobertura vegetal para dar lugar a pastoreio, para dar lugar a soja, para dar lugar a qualquer atividade agrícola que seja, eu vou diminuir os índices de evapotranspiração. E se eu diminuo os índices de evapotranspiração, eu torno a MEC uma massa de ar menos úmida. Se eu torno a MEC uma massa de ar
menos úmida, obviamente, né, eu vou impactar no volume de chuvas, não só na região norte do Brasil, mas também na região centro-oeste, também na região nordeste, além de comprometer abastecimento, né, de bacias hidrográficas, de aquíferos. Então, o comprometimento hídrico, né, do Brasil acaba sendo comprometido como um todo. E você tem que guardar no seu coração, a gente viu lá na aula de fonte de energia, o Brasil ele investe e investiu muito nas usinas hidrelétricas. A gente depende de um ciclo hídrico, né, de um clima úmido, para exatamente garantir a nossa matriz energética para geração de energia elétrica, que é a hidroeletricidade. Então, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, isso é um problema extremamente dramático, porque ele está diretamente atrelado ao clima, e isso pode aparecer para você na sua prova, você tem que estar atento a essa relação. Outra questão, né, então, exatamente é a vegetação presente, né, principal, que é a floresta amazônica, né? Eu vou ter como característica, então, um bioma florestal de áreas quentes e úmidas, e como qualquer bioma presente numa área quente e úmida, eu vou ter uma diversidade altíssima, né, uma quantidade de espécies vegetais e animais muito elevada, latifoliada, então folhas largas, né, não há uma preocupação nesses espécimes em evitar a perda de água, uma vez que há abundância de recursos. Então, ó, latifoliada, ela é perennifolia, então se mantém verde ao longo de todo o ano, né? Ela não tem nenhuma época do ano em que ela perca suas folhas, ao contrário da vegetação decídua, né, da vegetação caducifólia, que perde as folhagens durante o período mais seco do ano. Não tem período mais seco do ano, né? Na Amazônia chove o ano todo, então há, né, esse conforto. E, óbvio, vegetação de grande porte. Estou falando de grandes árvores, né, presentes distribuídas ali, vegetação densa, né, muito próxima uma da outra. É inclusive uma floresta que é difícil de você penetrar, né? A floresta, por ser muito fechada, né, a vegetação ser muito fechada, ela é escura, ela é abafada, né? Você tem que também lembrar, né, que por conta da copa das árvores na floresta tão densa, a insolação ela acaba sendo dificultada, né? A entrada de luz solar no interior da floresta ela é barrada exatamente por conta da copa das árvores, né, que se fecha. Então, o interior da floresta amazônica ela acaba sendo um pouco mais escura e muito úmida, né, muito abafada por conta dessas características. E estratificada, né? A Amazônia ela pode ser dividida em 3 estratos, que são o Igapó, né, a mata de Igapó pode aparecer para você, que é a vegetação que ocorre na margem dos rios, e ela está justamente em área de alagamento, né? Ela é uma área onde ela está permanentemente alagada, então ela ocorre ao longo da borda, né, dos rios, né, na margem dos rios. A vegetação de várzea, que é aquela que está presente no recorte, né, da estrutura do rio, que ocorre a cheia. Então, o Igapó está ali, sempre alagado. Quando o rio enche, quando há o período de cheia do rio, ele extravasa o seu leito e alaga áreas um pouco maiores. Essas áreas alagadas são chamadas de várzea. Então tem a vegetação de várzea e a vegetação de terra firme, que é aquela que justamente está localizada nas áreas que, independente da época do ano, não há esse alagamento, né? Ou pode aparecer para você também como terra seca. Quando a gente olha para a geomorfologia da região, se eu fizer um corte, né, um perfil topográfico da região norte do Brasil, a gente vai ver que o rio Amazonas ele é um rio de planície, né? Eu tenho a maior área de planície do Brasil, né? Lembrar que o relevo brasileiro ele é predominantemente planáltico, né? E onde é que eu tenho planícies no Brasil? Eu tenho a planície do rio Amazonas, eu tenho as planícies costeiras e eu tenho a planície do Pantanal. O restante do território, né, área de planalto. Então aqui, ó, a região norte do Brasil, ela acaba sendo delimitada, né, por estar justamente entre 2 grandes planaltos, que é o Planalto das Guianas, localizado aqui na parte norte, né, da região amazônica, parte setentrional do território, e eu tenho aqui o Planalto Central, né, localizado justamente nessa parte meridional, né, mais ao sul do território. Então, como aqui o desenho, ó, fiz o corte, eu tenho a planície amazônica, eu tenho aqui, ó, o Planalto das Guianas e o Planalto Central, né, exatamente definindo isso. Importante, por que você tem que saber isso? Porque por ser um rio de planície, o rio Amazonas ele é um excelente rio para navegação, né? Ele tem um potencial de aproveitamento hidrográfico, né, para falando aí de modelos modais, aproveitamento de transporte muito alto, né? Então o rio Amazonas, a bacia do rio Amazonas consegue oferecer, né, essa maior mobilidade e capacidade de transporte, justamente por ele ser um rio de planície, né? Então não tem grandes oscilações no relevo.
Já os seus afluentes, já os rios, né, que desaguam, que nascem justamente nas áreas de Planalto, têm um potencial energético mais elevado, né? Então eu consigo fazer aproveitamento dos rios que estão localizados exatamente, que desaguam no Rio Amazonas, porque eles são rios de Planalto, apresentam declive e por apresentar declividade, permite aí um aproveitamento energético maior. Beleza isso? Então características físicas da região, né? Maior rio, Rio Amazonas. Lembrar também, quando a gente fala de hidrografia, que eu tenho aqui na região o chamado aquífero Saga, né, o sistema de aquíferos Grande Amazônia, né, é o aquífero com maior volume de água do mundo, né? Então a gente tem, na região amazônica, falando de hidrografia, o maior rio do mundo em volume de água, em extensão, a gente fica ali pau a pau com o Rio Nilo, né? Mas o maior rio do mundo em extensão, maior rio do mundo em volume de água e maior aquífero do planeta em volume de água. Lembrando que o Brasil também, né, possui no seu território parte do aquífero Guarani, que é o segundo maior aquífero do mundo em volume de água e extensão. Então falou de água, não é brincadeira quando a gente fala da região norte. Falou de geopolítica da água, região norte, extremamente importante. Clima equatorial, vegetação floresta amazônica, né, bioma aí, né, florestal e um perfil topográfico com planícies na sua parte central, barrado aí, né, entre dois planaltos, que são o Planalto Central do Brasil e o Planalto das Guianas, na porção norte. Tranquilo? Tamo junto, então um grande abraço para vocês, que a gente continua com a parte econômica.